Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Na minha caminhada cristã, eu tenho encontrado pessoas aí decepcionadas com Deus. Talvez você também já tenha encontrado pessoas assim. E aí, por vezes, elas colocam que Deus falhou, Deus falhou comigo, olha, eu fiz, aquela oração, aquele pedido com sinceridade, mas Deus não ouviu, não me respondeu. Ou, às vezes, as pessoas colocam, que Deus permitiu que pessoas, falhassem com elas, e geralmente colocam aí nesse bolo, pessoas, que militavam na igreja. E dessa forma, decepcionadas, se afastam de Deus. Na maior parte das vezes, nós não percebemos que ficamos frustrados ou decepcionados por causa dos nossos próprios atos. Quando achamos que Deus fará algo que Ele nunca disse que faria. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados por causa aí dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, das nossas falhas. E geralmente isso ocorre porque deixamos de confiar em Deus, na sua palavra, em ouvir a sua voz e entender aí o que Ele tem, o caminho que Ele está propondo. E passamos a confiar nos nossos próprios desejos, na voz do nosso próprio coração. Uma das coisas que Deus quis desde o início da criação do mundo, da criação do homem, foi que o homem mantivesse com Ele um relacionamento. Mas esse relacionamento precisa ser baseado por quem Ele é, pela sua palavra e não pelos nossos sentimentos, não pelas coisas que achamos que são corretas. Nós nos afastamos de Deus e nos decepcionamos muitas vezes pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, pelas nossas práticas pecaminosas. Quando confiamos nos nossos sentimentos e não naquilo, e não na palavra do Senhor, no projeto de Deus para as nossas vidas. Não é esse o ideal de Deus para nós. Ouça aí que Deus falou através do profeta Jeremias para o seu povo. Jeremias capítulo 17 nos diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta-se o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz, que choca os ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixarás, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandono o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor. Seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre-se em eles e não se assombre eu. Traze sobre eles o dia mau e destrói-os com dobrada destruição. Eu li até o verso de número 18. Até o verso de número 18. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É o Senhor. É um texto muito belo aí de Jeremias, né? E Deus está aqui dando respostas, né? Deus está aqui falando através do profeta para aquela nação, para aquele povo. Deus está mostrando aí nessa resposta de Deus, né? Naquilo que Deus traz para o coração desta nação. Deus está falando acerca do engano do pecado e de como o pecado é destruidor. Deixe-me dizer para você novamente isso. O pecado, ele é destruidor. O pecado, ele é destruidor. E aí o Senhor começa a dizer para aquela nação que o pecado daquela nação estava profundamente escrito. Ele vai utilizar aqui nessa expressão, né, ele vai utilizar aqui duas figuras, né, onde ele vai dizer que os pecados estão escritos com ponteiro de ferro. Ele vai, e aí, né, com esse ponteiro de ferro ou de diamantes, é que está ali gravado, permanente, né, está ali gravado. Ele vai dizer que está na tábua do seu coração e nas pontas dos teus altares, né? Ele vai fazer aqui dois lugares que ele vai dizer aí que esses pecados são gravados, e aí nos traz, né, nos remete algumas imagens, né, quando ele fala na tábua do seu coração, nos traz aí a imagem, né, as tábuas da lei, né, onde foram escritas, né, quando você ouve a palavra tábua, vem essa imagem à sua mente. Mas também nos faz pensar, né, esse relato, né, esse lugar aonde foram gravados, nos dá também essa ideia de que era grande esse pecado. E esse pecado, por ser tão grande, havia chegado aí, estava entronizado no coração daquela nação. Nas pontas dos teus altares, esses altares, né, eram símbolos, né, pontas dos altares eram símbolos que deviam lembrar aí, o povo devia trazer recordação aí acerca da expiação do pecado,
mas que ao invés de trazer lembrança de expiação pelo pecado, fazia só lembrar, confirmar diante de Deus que a sua nação, o seu povo, estava em pecado. Estava em pecado. Os filhos de Deus, eles deveriam se lembrar das coisas de Deus, deveriam se lembrar do templo, deviam estar pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Mas os seus corações, ou nos seus corações, os seus corações estavam voltados para outro lugar, para outros altares, para outras práticas. Eles estavam se lembrando, eles estavam pensando, eles estavam vivenciando tão somente os seus pecados. E você sabe a consequência do pecado? E você sabe aí o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, é a ruína, é a destruição. E Deus diz, né, que os seus filhos teriam consequências por conta dos seus pecados. E qual seria a consequência dos seus pecados? Os tesouros daquela nação seriam dados a outra nação. Aquela nação seria saqueada, como foi, né, por Nabucodonosor. A herança que o Senhor havia dado, a terra prometida, aquela terra boa que emanava leite e mel, essa terra seria pisada, seria tomada pelo inimigo. O Senhor vai dizer para eles: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É uma maldição, então, em consequência, seria maldito. E por quê? E qual é a maldição? Aquela nação havia se corrompido, havia se tornado infiel. Havia se afastado o seu coração de Deus. Então não importa. Todos aqueles que afastam seu coração de Deus, independente dos motivos. Independente dos motivos. Você pode aí elencar vários motivos. Mas quem está afastado de Deus está debaixo de maldição. Eu vou repetir isso para você. Não importa os motivos que você eleger aí, que você elencar. Todos aqueles que afastam seu coração de Deus vão estar debaixo de maldição. Aquela nação foi infiel ao Senhor. Aquela nação se deixou levar aí, começou a olhar para outros lados, começou a achar práticas bonitas, começou a trazer isso para a sua vida, começou a pensar que não tinha nada demais. E começaram a se prostituir, a se tornar infiéis ao Senhor. E o Senhor diz: ei,
Vocês estão deixando a minha aliança. Vocês estão apartando o seu coração de mim. Vocês estão debaixo de maldição. Vocês vão viver aí solitários, no deserto. A terra será salgada, inabitada, não haverá prosperidade alguma. Não terão a vida, não gozarão daquilo que eu propus para vocês. Quem aparta o coração do Senhor vai estar debaixo de maldição. Mas é isso que Deus quer? De forma alguma. Não é isso que Deus quer. E Deus levanta o profeta para dizer isso para a sua nação. Olha, bendito é o homem. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Confiança, esperança. O Senhor é aquele que recompensa aqueles que esperam nele. Ele é fiel. Precisam estar andando segundo a lei de Deus. Precisam estar esperando na palavra de Deus. Não no desejo ou na intenção dos seus corações, mas na palavra. Num relacionamento com Deus que ouve a sua orientação. Aquele que confia e espera no Senhor será como árvore plantada junto às águas. Será alguém poderoso e forte, ainda que a terra seja árida, esteja árida, seca. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de intenso calor, nós teremos combustível aí, energia para permanecer. Nós não nos perturbaremos no dia da aflição. Não podemos ser guiados pelo nosso coração. Precisamos ser guiados pela palavra, pela orientação do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. O coração do homem é enganoso. Então nós precisamos crer em Deus e acreditar nele, ainda que você não consiga ver. Ainda que você não veja um caminho, ainda que você não saiba as razões. Mas você precisa crer no Senhor. Entenda. Deus esquadrinha o coração humano. Ele prova os pensamentos. A nós que não conseguimos fazer isso, precisamos confiar inteiramente e tão somente no Senhor, nosso Deus. O verso 11 é um provérbio, né? Faz aí
O provérbio que vai dizer aí que a perdiz, ela vai chocar ovos que não são seus. Mas quantos filhotes nascem, eles vão deixar o ninho, procurar a sua própria turma. Precisamos andar com o nosso coração inteiro diante de Deus, mantendo um relacionamento correto com o Senhor. E aí depois, né, a partir aí do verso 12, você vai ver, é uma segunda oração que Jeremias faz aqui. Ele está lá enfrentando as dificuldades, né, por conta do ministério. Ele vai estar aí sofrendo por conta de ser um profeta, de falar aquilo que Deus determina que ele fale, que orienta que ele fale. Mas apesar disso, apesar dele estar apontando aqui as dificuldades, apesar dele estar mostrando aí o caminho difícil, como é que as pessoas se levantam, como é que as pessoas, né, o acusam, ele vai dizer aí que a confiança dele, ele vai reconhecer o Senhor como a única esperança dele, e não só dele, mas da sua nação, de Israel. Ele vai dizer: ó Senhor, esperança de Israel, aqueles que te deixarem serão envergonhados. As pessoas têm se levantado, têm falado, têm dito: olha, e cadê aí o Senhor? Mas eu cumpri o meu papel, Senhor. Eu fui pastor desse povo, não me recusei a isso. Permanece comigo, Senhor, porque é no Senhor que eu tenho esperado. Jeremias confia em Deus e espera que Ele esteja aí cuidando da sua causa. Ele vai rogar a Deus aí força e refúgio para os dias difíceis, os dias de calamidade. Olhando para esse texto, eu quero que você saiba que Deus não mudou. O que Ele desejava do povo de Israel é o que deseja das nossas vidas hoje. Que a nossa confiança seja tão somente no Senhor. Que a gente não deixe se levar aí pelo nosso próprio coração, mas precisamos ser orientados pela palavra de Deus e pela voz do Espírito. Precisamos estar firmados, precisamos confiar no Senhor, porque ainda que o dia da calamidade venha, ainda que as decepções venham, ainda que o dia do infortúnio bata, ainda que as pessoas se levantem, nós seremos aquilo que a palavra diz. Nós seremos benditos do Senhor. Nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros, que não receia quando vem o calor, mas ficaremos com as folhas verdes, ainda que o ano seja de sequidão. É uma árvore plantada. Você vai ver aqui que essa é uma ilustração retirada aí do Salmo 1, né? Esse versículo vai ensinar que a pessoa que confia em Deus
Não fica isenta de tribulação, não. Não fica isenta de adversidade. Mas vai dizer que aqueles que confiam em Deus, ainda que o ano seja difícil demais, por demais adverso, Deus irá trazer, Deus irá manter, Deus irá cuidar, Deus irá socorrer, Deus estará conosco. Então vamos confiar em Deus e vamos colocar a nossa esperança tão somente no Senhor. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.